É um tipo de experiência espiritual para alguém como eu ter a oportunidade de ver como é um templo dos santos dos últimos dias. No tocante ao templo, acho que um dos objetivos é fazer com que a pessoa que entra na estrutura deva ser arrebatada espiritualmente, sentindo-se como se estivesse literalmente na presença de Deus. Muitos se admiram com a ênfase dada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a seus templos e ficam confusos quanto ao seu propósito. Fico ao mesmo tempo curioso e maravilhado de ver tantas tradições religiosas antigas, especialmente tradições bíblicas, sendo utilizadas nas estruturas e nos rituais religiosos dos Mormons. Tanto a origem quanto a mais elevada definição de alegria na tradição judaica é o templo. E muito disso se deve a uma combinação de duas coisas: a estética, a beleza do lugar e o simbolismo. Creio que o templo é uma grande metáfora na Terra de como será o céu. Todos esses símbolos têm o propósito de evocar essa espiritualidade na pessoa e fazer com que sinta que o ser humano pode achegar-se a Deus. Vejo no mormonismo, em sua perspectiva renovada do templo, e ao transcender, ultrapassar e atravessar a barreira que separa esta vida da eternidade, algo muito bom de se tomar conhecimento. O conceito do templo não é novo. O Velho Testamento inclui muitas referências aos templos. Adão, de acordo com o relato de Gênesis, é inspirado, depois da queda, a orar. Mas lemos que ele ora em um altar. Essa pode ser a mais antiga definição de um templo. De certa forma, é um altar onde a pessoa oferece a si mesma ou faz algum tipo de sacrifício, entrando assim em comunhão com Deus. O Senhor apareceu a Adão, dizendo-lhe que deveria construir um altar e que deveria trazer e realizar sacrifícios sobre aquele altar e que esses sacrifícios seriam a semelhança do unigênito do Pai. Bem, essa é a chave. A ideia da obediência e da comunhão com Deus estava presente em Adão. E o anjo disse: "Você está fazendo isso à semelhança do unigênito." E assim Adão começou a compreender que o sacrifício e os altares estavam relacionados a Jesus Cristo. Eis então o conceito do Messias nos estágios iniciais da história da humanidade e o altar como um lugar de comunhão com Deus. No judaísmo antigo e no período bíblico, o conceito do templo é de um lugar especial em que Deus está sempre presente. O templo era a casa de Deus. Era onde o divino e o humano se tocavam. O templo terreno é uma réplica do templo celestial. Existe uma ideia de vínculo, de que, de algum modo, o templo, em sua devida função, seja uma conexão entre o céu e a terra. Deus está lá. Ele fez daquele lugar a sua morada, por assim dizer. Portanto, quando queremos sentir sua presença, comunicar-nos com Ele, basta entrarmos naquele lugar especialmente santo. No judaísmo, parte disso passou para a sinagoga, mas em geral entende-se que a presença real de Deus se encontra em um nível bem mais elevado, pode-se dizer, na estrutura de um templo. Depois de libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito, o Senhor ordenou que Moisés construísse um tabernáculo portátil, um tipo de templo para ser usado durante sua jornada pelo deserto.
De seu ponto de vista, eles tinham deixado o Egito sob a liderança de Deus, receberam a sua lei e a primeira coisa que teriam de fazer seria construir aquele santuário portátil. É um meio pelo qual alguém se comunica com Deus. Chama-se templo de reunião ou templo de conselho. Vocês devem lembrar que Moisés foi ao tabernáculo para receber revelação de Deus. O tabernáculo de Moisés foi construído com os materiais mais refinados, preciosos e caros disponíveis na época. O tabernáculo era em grande parte simbólico e era o protótipo dos grandes templos construídos posteriormente pelos reis de Israel. A única entrada era por um portão na parede leste que dava para o pátio externo. Ali na frente, na tenda do tabernáculo, as ofertas queimadas eram oferecidas ao Senhor no altar do sacrifício e os sacerdotes se lavavam na pia para se prepararem para os ritos do templo. O propósito da pia era garantir que os sacerdotes lavassem ritualmente as mãos. Para realizar os rituais, mesmo tendo tomado um banho antes de ir ao templo, era preciso lavar as mãos como parte do processo, e a propósito, os pés também. Havia vários tipos diferentes de sacrifício, mas o sacrifício principal era o de expiação, para que ocorresse uma reparação para com Deus. A pessoa que trazia o sacrifício, o animal a ser morto, impunha a mão sobre a cabeça do animal que representava seus pecados. O sacrifício é um símbolo, à semelhança do sacrifício final do Salvador Jesus Cristo, no qual ele derramou seu sangue para benefício de todos nós. O efeito redentor do sacrifício, conforme manifestado em Cristo, é que ele se torna, por assim dizer, o sumo sacerdote que representa toda a família humana. E, nesse caso, em vez de haver qualquer outro ser vivo sujeito à morte, ele mesmo se oferece. E assim, com esse ato, toma vicariamente sobre si as transgressões da humanidade e as apaga. Por esse motivo, ele é o Redentor, aquele que expia, o Salvador na linguagem cristã, tornando possível toda uma nova vida na presença de Deus. Havia duas salas no tabernáculo. A primeira sala era chamada de santuário e continha 3 objetos sagrados: o menorá, o pão da propiciação e o altar do incenso. O menorá simbolizava a presença divina como luz. Vemos aqui o conceito de que há uma luz que precisa estar acesa o tempo todo. O simbolismo é a luz de Deus. Esta é a sua casa, este é o lugar em que ele se encontraria com seu povo. E a luz seria essencial a esse simbolismo. Havia o que eles chamavam de pão da propiciação. Os israelitas sabiam que Deus não comia, mas ao lhe ofertarem aqueles belos pães, que no final eram dados aos sacerdotes, era como se mostrassem que desejavam oferecer o seu melhor alimento a Deus. Havia 12 pães e suponho que também representavam as 12 tribos de Israel. As ofertas de incenso também faziam parte dos rituais de todas as religiões antigas do Oriente Médio. Simbolicamente, entendia-se que isso representava que algo aceso por nós, nesse caso o incenso, que também representava uma oferta a Deus, subiria diretamente ao céu. Isso encerrava um certo simbolismo de que as orações ali oferecidas subiam ao céu, aos ouvidos de Deus. Ele dava um aroma agradável ao céu. É uma boa dádiva para se oferecer a Deus: ouro, incenso e mirra. Não queimamos incenso em nossos templos modernos, mas são feitas orações nos templos com a intenção de que também atingirão a presença de Deus e serão respondidas. Havia no templo uma cortina em particular, ou véu, que separava o lugar santíssimo do restante do templo. O véu do templo também é simbólico, porque aquele fino véu era a única coisa que separava a pessoa do lugar santíssimo. Havia a Arca da Aliança, o acordo firmado entre Israel e seu Deus, e entre Deus e Israel.
É uma sala do trono, que também simbolizava a sala do trono celestial, onde habita o próprio Deus. Dentro da Arca da Aliança eram guardados outros objetos sagrados, inclusive as tábuas de pedra da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. Essa sala representava estar na presença de Deus, e as tábuas da lei relembravam constantemente a Israel que sua volta a Deus dependia da obediência às suas leis. Depois que os filhos de Israel se estabeleceram na Terra Santa, o grande rei Davi quis construir um templo permanente. Ele começou a adquirir os melhores materiais de construção, mas foi o seu filho Salomão quem teve a permissão de Deus para realmente construir o magnífico templo de Jerusalém. No templo de Salomão havia o mar, como era chamado, sobre o dorso de 12 bois, outra semelhança com os nossos templos modernos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O número 12 é sempre um símbolo adequado em Israel. A pia também é chamada de mar na Bíblia, em hebraico. É usada especialmente para que os sacerdotes se lavem. Tem relação, se assim o quiserem, com o batismo. Cada um deles tem uma pia batismal sobre o dorso de 12 bois, assemelhando-se muito ao Templo de Salomão. Após muitas gerações de distúrbios políticos e sociais, o grande templo de Jerusalém entrou em decadência. Herodes, o rei da Judéia, reconstruiu o templo 16 anos antes do nascimento de Cristo. Foi nesse templo que Cristo esteve em seu ministério mortal. É óbvio que Jesus e sua família iam ao templo. Seus pais o levaram lá. Ele foi encontrado ali conversando com sábios quando ainda bem jovem. E grande parte de seus ensinamentos mais impressionantes foram proferidos no interior dos pátios externos do Monte do Templo. Na crucificação do Salvador, a Escritura declara que se rasgou ao meio o véu do templo. No templo havia um local considerado lugar santíssimo, que era separado do mundo por um véu. Quando Cristo foi crucificado, aquele véu se rasgou, como dizem as Escrituras, de alto a baixo, significando simbolicamente que ele tinha atravessado o véu. O que costumava ser não é mais. O que existira no passado fora deixado para trás. No que dizia respeito à antiga lei, por mais valiosa que fosse, por mais importante que fosse, o próprio Cristo sempre declarava: ele não viera destruir a lei, mas sim cumpri-la. Bem, ela fora agora cumprida. O fato do véu do templo ter sido rasgado, a meu ver, simbolizava que a barreira entre a mortalidade e a vida eterna fora rompida para sempre. E que toda a humanidade recebera a liberdade e a oportunidade de atravessar o véu e retornar à presença de Deus. O templo foi posteriormente destruído pelos romanos na conquista de Jerusalém pelo imperador Tito. Ele nunca foi reconstruído. Na antiguidade, o templo com seus altares e grandes pias para abluções, o templo de Jerusalém, era um lugar em que se podia realizar ritos sagrados, sacrifícios e coisas assim. E acho que a experiência mórmon do templo como que restaurou aquele significado da palavra templo. Para se compreender por que construímos templos, é preciso compreender que acreditamos em revelação e na restauração do Evangelho. E restaurar significa trazer de volta algo que estava perdido, não uma nova invenção, mas uma restauração do que era conhecido antigamente. Depois da época em que o Salvador esteve na Terra, houve mudanças nas crenças e práticas religiosas instituídas entre os homens, e o propósito e a função dos templos foram perdidos. Esse propósito foi restaurado na Terra por intermédio do profeta Joseph Smith,
quando o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado em sua plenitude. Historicamente, é fascinante observar que mesmo antes de os Mormons começarem a procurar um local para uma possível capela, eles simplesmente continuaram a se reunir em seus lares ou ao ar livre e já começaram a procurar um lugar para o templo. No início, quando foram dadas as primeiras revelações de que deveriam construir um templo, suponho que eles não sabiam o porquê, mas sabiam o que tinham de fazer. Portanto, quando a igreja se estabeleceu em Kirtland, eles começaram o trabalho de construção do primeiro templo dessa dispensação. O templo de Kirtland era uma estrutura magnífica. Talvez nem tanto pelos padrões atuais, em termos de um edifício enorme, mas se lembrarmos que em Kirtland, Ohio, as pessoas viviam em cabanas e os santos decidiram construir um templo de pedra, não de madeira ou de toras, mas de pedra. Ele ilustra o sentimento daquelas pessoas de que aquele deveria ser um edifício sólido e digno de ser chamado a casa do Senhor. Ainda choro quando leio sobre todo o sacrifício feito para construir aquele pequeno templo de Kirtland que teve de ser abandonado. Na realidade, tivemos um templo em 1836, um templo preparatório, a que chamamos de Templo de Kirtland, que ainda existe, antes mesmo de termos uma única capela. Era um edifício usado para propósitos múltiplos, mas o conhecimento do que chamamos de bênçãos plenas do templo ainda não estava claro na época, ficando claro mais tarde, em Nauvoo, na década de 1840. Portanto, o primeiro templo que continha todos os padrões e práticas para se fazer convênios, o primeiro templo do gênero, foi o de Nauvoo em 1844, e Joseph Smith não viveu para vê-lo concluído. O Templo de Nauvoo, construído sobre um monte com vista para o majestoso rio Mississippi, era o edifício mais belo da comunidade. Mas a crescente perseguição forçou os santos dos últimos dias a abandonarem sua bela cidade com seu templo, que foi incendiado criminosamente. Sob a liderança dinâmica de Brigham Young, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias abandonaram seu lar em Nauvoo e viajaram mais de 2.000 quilômetros para o oeste a fim de se estabelecerem no Vale do Grande Lago Salgado. Quase imediatamente após os cansados refugiados pioneiros terem chegado ao vale, Brigham Young fez um levantamento da região e, ao encontrar um local adequado, fincou a bengala no chão e declarou: "Aqui construiremos o templo de nosso Deus." Construído com materiais da mais alta qualidade e com os melhores artífices de que dispunham, a construção do templo foi um feito épico, levando 40 anos para ser concluído.
Ele hoje se ergue como um magnífico monumento à dedicação e determinação dos pioneiros de construírem um templo sagrado digno de exibir a inscrição A Casa do Senhor. Não há dúvida de que há uma conexão entre os templos antigos e os modernos. A diferença entre os templos antigos e os que temos hoje é a diferença entre a preparação e a plenitude. Antigamente eram realizados sacrifícios no templo. Era uma cerimônia e ordenança realizada de fato desde o princípio, de Adão e Eva até o ministério de Cristo, quando nele foram cumpridos todos os sacrifícios. O ensinamento e o enfoque em Jesus permaneceram vivos, ativos e dinâmicos muito antes de ele nascer na carne, para que cada geração entendesse o que ele iria fazer, mesmo as que o precederam. Eles sabiam que chegaria o dia em que ele seria sacrificado para a redenção deles, por seus pecados, para a sua salvação. Hoje falamos de um coração quebrantado e um espírito contrito. Ora, essa é outra declaração simbólica a respeito do Salvador. Portanto, a forma do sacrifício mudou ao longo do tempo, mas o significado sempre foi Cristo. O enfoque sempre foi o Salvador do mundo. Quando entramos no templo, deixamos esta vida para trás. Nós a deixamos à porta e entramos para a eternidade. Desde o momento em que entramos pela porta até quando saímos, tudo ali está envolto nessa grandiosidade eterna. O templo é, em muitos aspectos, uma escola. Ele ensina sobre a vida, ensina de onde viemos, por que estamos aqui e quais são nossas possibilidades. Nele adquirimos essa grandiosa e maravilhosa visão, a mais exata de todas. É o melhor que podemos ensinar nesta igreja sobre o plano de Deus para nós e o que aconteceu antes de nascermos nesta terra e os propósitos que temos aqui, o que acontecerá e quais são as nossas possibilidades, capacidades e promessas depois desta vida. O casamento é extremamente fundamental para tudo o que sabemos e compreendemos no Evangelho. Realizamos um casamento eterno ou celestial e sabemos que nossa família ficará unida para sempre no final. Em muitos templos, há espelhos em cada lado da sala, e se ficarmos entre os espelhos, veremos um corredor de imagens que se estendem até onde a vista alcança. Parece-nos estar olhando para a eternidade. Esse efeito infinito dos espelhos duplos é uma gloriosa expressão de como a teologia mórmon transcende as gerações. O casamento para a eternidade. E a eternidade, tanto futura quanto passada, por assim dizer, sendo um símbolo simples, porém muito vigoroso. E as coisas que são eternas no templo são a nossa família e o nosso relacionamento familiar, que nos une até onde conseguirmos retroceder nas gerações passadas e até onde podemos imaginar no futuro. Vivemos na mortalidade, vivemos em família com amor, temos filhos e no devido tempo, quando chegamos à velhice, como acontece com todos, o espírito e o corpo se separam no processo que chamamos de morte, e um por um todos passaremos pelo véu. Mas nos reuniremos ali no devido tempo, nossos filhos e seus filhos e netos virão, e os laços familiares permanecerão intactos. É uma coisa maravilhosa. O homem não o poderia ter inventado, isso veio por revelação, um conceito sublime. Eu não sei como falar do céu em termos da beleza paradisíaca e maravilhosa que tradicionalmente relacionamos a ele.
Eu não saberia como falar do céu sem minha esposa e filhos. Sem eles, não seria o céu para mim. Poderia ser dito que isso não passa de um desejo, ou que se deve apenas ao fato de amarmos um ao outro e de nos sentirmos bem quando estamos juntos e gostarmos da companhia um do outro. É muito mais que isso. Há algo eterno na declaração de que nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Não se trata apenas de sociologia, mas sim de teologia. É algo eterno. No templo fazemos coisas por nós mesmos, mas basicamente fazemos coisas pelos outros. Uma das ordenanças sagradas do templo é o batismo pelos mortos, para que realizemos batismos em favor daqueles que viveram antes de nós. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala daqueles que se batizam pelos mortos, considerando o fato consumado que havia pessoas que o faziam e que ele não se opunha a isso. Agora, com os mormons, temos novamente essa prática. O professor Krister Stendahl, da Faculdade de Teologia de Harvard, tornou-se o bispo da Igreja Luterana de Estocolmo, na Suécia. Durante uma visita que fizemos ao país, ele reuniu a imprensa, convidou vários amigos e então disse o seguinte: tenho 3 regras para debates entre grupos religiosos. Elas são, número 1, se for fazer a pergunta o que as pessoas acreditam em sua religião, pergunte a elas, não a seus críticos, nem a seus inimigos. Porque o que uma tradição religiosa diz a respeito da outra é geralmente uma violação do mandamento não dirás falso testemunho. Número 2. Se for comparar, não compare o que há de melhor na sua com o que há de pior na outra, mas compare o melhor de uma com o melhor da outra. A maioria das pessoas pensa em sua própria religião como sendo a melhor e distorce as outras. E então, número 3. Deixe espaço para uma inveja santa. Aí ele disse: deixem-me dar um exemplo da inveja santa que tenho dos santos dos últimos dias. Nós, luteranos, quando perdemos entes queridos, realizamos funerais e temos cemitérios. Mas isso encerra nossa preocupação com os que se foram. Os santos dos últimos dias se preocupam com seus antepassados a ponto de desejarem levar as bênçãos da expiação de Cristo a eles. Por isso, constroem templos. E, de acordo com a instrução de Paulo em 1 Coríntios, realizam batismos pelos mortos. Então, ele sorriu e disse: sinto uma inveja santa deles por isso. Num mundo em que finalmente aprendemos que o que chamamos de inveja santa é algo muito belo, eu conseguiria imaginar-me participando desse ato, levando a eles as bênçãos que recebi por intermédio de Jesus Cristo. É algo generoso, é belo, e não deve ser ridicularizado ou criticado. Uma das coisas principais que se poderia dizer sobre nosso trabalho do templo ser uma continuação do antigo trabalho do templo, porém mais ampliado, é esse maravilhoso elemento do trabalho pelos mortos, que só poderia começar após a morte e ressurreição de Cristo. Ele abre a porta da prisão para os mortos. Fazemos trabalho vicário no templo. Essa é uma palavra interessante. As pessoas se perguntam: como vocês podem fazer isso, esse trabalho vicário? Isso significa fazer algo por alguém em favor de outra pessoa. É realmente possível sermos batizados por outra pessoa? Todo o ministério de Cristo foi vicário. A expiação foi vicária. Ele a realizou em favor de todos os que já viveram.
Portanto, ele estava agindo em favor de todas as almas humanas. Portanto, o trabalho vicário é um padrão totalmente legítimo e perfeito. De uma forma ou de outra, todo profeta ensina que Deus não faz acepção de pessoas, que todos somos seus filhos, que no final, na eternidade, não haverá distinção de raça, cor, situação, de geografia, ou seja o que for, e que Ele nos ama a todos. Parece-me simplesmente a coisa mais lógica do mundo. Se quisermos ser razoáveis, se quisermos ser justos, se a justiça for levada em consideração, então todo filho de Deus precisa ter a oportunidade de alcançar a salvação. As dádivas do Salvador e a sua expiação, que foi uma experiência vicária. A tese central do cristianismo é que Jesus Cristo fez por nós algo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele representou-nos e fez algo que nos afetou como se nós o tivéssemos feito. É assim que somos libertados do pecado e da transgressão. É assim que iniciamos o processo de vencer o pecado, até que percamos o hábito e ou o desejo de pecar. Esse é o ato vicário que o Salvador, o Redentor, fez por nós. É uma forma maravilhosa de permitir que a eternidade se mescle à mortalidade, que, de certa forma, é o próprio significado do cristianismo. Assim, o conceito do serviço vicário, conforme manifestado por Cristo, torna-se algo que nós, dentro de nossas limitações, podemos fazer pelos outros. Isso é o verdadeiro amor e a verdadeira alegria. É algo muito tocante, porque, se compreendi bem, está muito voltado para a família, produzindo o melhor material genealógico que o mundo já viu. Significa dar o maior valor à família. Primeiro, pesquisamos nossa linhagem familiar e batizamos nossos antepassados, fazendo isso em favor deles. Todo o serviço sagrado oferecido nos templos é realizado ao se fazer convênios com Deus. Antigamente, os filhos de Israel recebiam a lei a que deveriam obedecer, e Deus, em diversas ocasiões, ordenava que fizessem convênios com ele de obedecerem àquela lei. O povo do convênio ideal é aquele que sabe que tem um acordo com Deus cujo cumprimento é obrigatório e não pode ser descartado quando se torna inconveniente, por exemplo, quando se torna difícil. Por exemplo, os judeus foram perseguidos e preferiram perder a vida a negar sua religião. Portanto, um convênio, do ponto de vista de Deus, é um acordo inviolável. Da nossa parte, o elemento humano, espera-se que nos comprometamos e que o façamos de modo solene. Esse é o princípio central e unificador do templo, reunir as pessoas num relacionamento de convênio. Mas o fundamento básico do templo é que um convênio plenamente obrigatório significa que a pessoa precisa agir com fé. A frase das Escrituras, um coração quebrantado e um espírito contrito, encontra-se tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Além disso, ele precisa ser realizado de modo muito solene, ou seja, na presença de testemunhas. E mais, precisa ser feito num lugar dedicado, em que todas as influências mundanas e distrações tenham sido removidas, onde se possa sentir, portanto, que está fazendo aquilo com aprovação divina, como se estivesse na presença de hostes de anjos. E, por fim, precisa ser feito em nome de Deus. Em grande parte, o templo ou a sinagoga para nós hoje é o centro espiritual desse tipo de comunidade de convênio. Portanto, o convênio é realizado por meio de uma ação. Sim, um ritual, mas devemos lembrar também que esse ritual visa ensinar uma ação moral e ética. A expressão povo do convênio aparece em nossas publicações e nas Escrituras, significando simplesmente que são aqueles com quem o Senhor fez acordos e que fizeram acordos com o Senhor. Eles se tornam o seu povo. É por isso que os santos dos últimos dias estão construindo templos no mundo inteiro.
estão obedecendo ao mandamento de Deus de adorá-lo em sua santa casa, para receber as grandes bênçãos da vida eterna e criar famílias eternas, tanto para eles próprios quanto para seus antepassados. Historicamente, a construção de templos em várias partes do mundo, às vezes enfrentando oposição por desconhecimento de seu propósito, tornou-se uma grande fonte de orgulho. As pessoas que não sabem muito a respeito de templos e da construção de templos pelos Mormons devem consultar a Bíblia. Uma vez que o templo terreno é construído de acordo com o modelo do templo celestial, literalmente ele traz um pedaço do céu para a terra. As luzes que ficam acesas no templo à noite simbolizam o sentimento de que há uma luz no centro de nossa vizinhança. É um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. É um lugar de grande beleza. Não é como um imenso estádio de futebol que fica lotado nos dias de jogo, com filas intermináveis de carros e terríveis engarrafamentos. Em vez disso, há pessoas simples que chegam em vários horários ao longo do dia. Um lugar em que podemos sentir que está ocorrendo algo agradável, sagrado e consolador. Este templo fica em uma montanha, podendo ser visto de muito longe. Situa-se em um lindo lugar. Seu mármore requintado embeleza maravilhosamente a paisagem local. O templo da igreja em Portland, em minha opinião, é uma das estruturas arquitetônicas mais magnificentes do mundo. É realmente uma obra magnífica, bela e gloriosa de arquitetura. Há um espírito especial aqui, mesmo antes de sua dedicação. Depois de dedicado, torna-se um local muito sagrado para os membros da igreja, que o tratam com grande reverência. Tenho um sentimento muito positivo sobre o templo e sempre me senti assim e quero compartilhar isso com os outros. Os que moram perto desses edifícios e que são nossos amigos, embora não pertençam à nossa religião, são os que devem responder à pergunta: devemos permitir que um desses templos seja construído em nossa vizinhança? E a opinião geral será: devem sim. Quando o templo está pronto para dedicação, ele é aberto à visitação. Temos visitas com guia pelo templo e qualquer pessoa pode entrar e visitar o templo. E na maioria dos casos, milhares de pessoas o fazem. Literalmente abrimos as portas do templo e dizemos: venham, venham todos. As pessoas que não são de nossa religião estão convidadas a visitá-lo. E a grande esperança da igreja é que venham e se sintam bem-vindas. Gostamos imensamente de receber jovens e idosos para conhecer o templo, ver como foram construídos, sentir o espírito, admirar sua beleza e assim conhecer um pouco mais a nosso respeito e um pouco mais sobre o que é um templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Depois da visitação pública, o templo é dedicado, sendo então fechado para o público. Dedicamos os templos ao Senhor, e em cada um deles está gravado na fachada: Santidade ao Senhor. Essa é a casa dele. Seu espírito está ali, e lá entramos para chegarmos a ele. Uma vez que o templo é o ponto de encontro entre o céu e a terra, a principal característica do céu é a santidade. A palavra hebraica kadosh, santo, significa basicamente apartado. Portanto, por exemplo, a noção de casamento é kiddushin. Este homem e esta mulher são apartados para ficarem juntos, à parte das outras pessoas. Essa separação significa que há algo ali que é santo, que é muito especial. Mas esse algo especial resulta da ideia da presença de Deus. A santidade é uma intensificação do que é bom até atingir a bondade de Deus. A santidade não é um lugar ou situação em que se entra, mas sim que se leva para casa. E se não se leva para casa, é tudo uma perda de tempo.
A beleza da santidade é uma antiga frase bíblica, e no templo compreendemos a beleza, a santidade, não de uma forma associada à igreja, mas apenas em termos de um lugar muito belo de se estar. É um lugar muito especial. Não conheço nenhuma religião que tenha produzido esse simbolismo. Nada impuro pode entrar na presença de Deus. Sabemos que Ele é santo e que, quando estamos em Sua presença, estamos no lugar santo. E santidade significa que estamos limpos e puros. E tudo que nos maculava foi removido por intermédio da expiação. E que podemos entrar em Sua presença. Posso ir ao templo e sentir-me próximo a Deus. Posso sentir a santidade. E eu sentir falta dela, por qualquer motivo, em um determinado dia, posso ir ao templo e melhorar um pouco por causa dela. Posso ir ao templo e tentar me tornar uma pessoa melhor, prometendo arrepender-me e fortalecer-me. E saio com mais coragem para enfrentar o mundo. Os templos são um grande consolo. Outra coisa a respeito do templo é um lugar tranquilo. É extremamente difícil encontrarmos um lugar silencioso e tranquilo no mundo, e os membros frequentemente vão ao templo quando estão estressados, tristes ou enfrentando dificuldades, porque podem ir a um lugar que é totalmente sagrado. A reverência permite que se pondere, medite, pense e sinta. E assim, o templo é uma grande fonte de consolo. Todos precisamos de ajuda. Todos precisamos de uma injeção de ânimo de vez em quando. Todos precisamos de esperança, auxílio e santidade. E o templo proporciona tudo isso para mim. Os membros da igreja frequentemente vão ao templo com um problema difícil que não sabem como resolver. E ao irem ao templo e passarem pelas cerimônias ali realizadas, como dizem as Escrituras, a voz do Senhor lhes vem à mente, e o que era insolúvel passa a ter solução. Podemos fazer isso porque Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Esta é a sua igreja. E esses são os seus templos. E Ele é tudo o que declaramos ser, a luz e a vida do mundo.